Ok. Então, meus amados, minhas amadas, bem-vindos, bem-vindas. Hoje vai ser o Minhas Rimas de Cordel, como trabalhar este livro em sala de aula. Este livro que está aprovado pelo PNLD, que significa que ele pode estar na tua escola, né? Ele tem essa possibilidade, se você é de uma escola pública, você tem a possibilidade de escolher o livro Minhas Rimas de Cordel. Foi publicado no ano de 2005 a primeira edição e a segunda edição no ano de 2013, um pouquinho mais ampliada. E o livro chama muito atenção, pelos versos, pelas rimas, pelo conteúdo, pelas ilustrações feitas pelo Valdec de Garanhuns e a sua companheira Regina Drosina. As ilustrações seguem ao sistema da xilogravura. Seguem ao sistema não, né? São de xilogravura. Eu, dos meus 11 livros de cordel, eu já tenho 11 livros de cordel, né? Eu acho que 3 ou 4 só são em xilogravura. Eu gosto de fazer livros de cordel que não sejam em xilogravura, até porque a gente sabe, a gente viu ontem, né? Ontem não, anteontem, que o cordel, ele é um gênero literário, certo? E a xilogravura sim está conectada com o cordel, mas de maneira alguma define o cordel, certo, pessoal? Então, ó, resumindo, antes da gente começar, eu não sei quem estava aqui, ou quem viu a outra aula, mas eu vou fazer um resumão, tá? Então, cordel quando a gente fala em cordel aqui, a gente está falando do cordel brasileiro, tá bom? Não é o cordel português. Então, vamos ter diferença, porque Portugal também teve a sua literatura de cordel. Primeira coisa para entender é que esse nome literatura de cordel entrou no Nordeste brasileiro nos anos 50, 60. Eu não sei ao certo dizer, mas alguém de fora, algum pesquisador, falou: ah, isso é literatura de cordel, porque o povo nordestino chamava esta manifestação rimada, metrificada, de romance, de folheto, de versos, entre outras formas de expressão oral poética. O nordestino sertanejo é um povo extremamente poético, oral, rimado e metrificado. Então não assusta que essas manifestações surjam lá. Para vocês terem uma ideia, só nos interiores do Nordeste, o que a gente chama de sertão, genericamente, né? A gente tem uma coisa muito interessante que acontece no sertão, que é a seguinte, ó, que acontece no sertão. A gente chama de sertão, mas são várias regiões, o Agreste, o Curimataú, o Cariri, o Brejo, são essas regiões dos interiores do Nordeste. Só aí, nessa região do interior, você tem a literatura de cordel, que é essa forma literária oral, escrita mais oral. Você tem a cantoria de viola, improviso poético, que segue exatamente a mesma estrutura do cordel. Você tem embolada, o improviso poético feito ao som do pandeiro. E você tem a poesia matuta, aquela que usa rimas de acordo com o registro da fala, as rimas mais informais. Você tem a vaquejada, o aboio do vaqueiro, o aboio, né? Essa forma de poesia do ciclo do gado. Só nesse interior você tem 5 formas de poesia, com muitas semelhanças, porém com diferenças marcantes também, né? E é isso. Então a gente está falando aqui do cordel brasileiro nordestino sertanejo, não o português. Ele tem versos sempre. Então, se algum livro didático estiver falando que o cordel é escrito em prosa em verso, o livro didático está errado. Ele tem métrica sempre. Métrica é o tamanho de cada verso. A métrica mais comum do cordel é de 7 sílabas. É dos interiores do Nordeste. Sextilha e outras formas poéticas também fazem parte, né, como Cetília, oitava, décima. Esse livro que a Cândida mostrou para a gente, Poesia Escutar o que Poucos Podem Ouvir, você tem aí pelo menos umas 8 ou 10 modalidades poéticas, né? Sempre em rima, gente. Não existe cordel em prosa. E quando a gente fala popular, aqui eu quero fazer uma... Isso aqui eu fiz na aula passada, tá, gente? Outra aula está gravada, vocês vão ter acesso. Eu só vou dar uma passada geral aqui, pouquíssimos minutos de abertura para vocês compreenderem o que que é esse popular. Quando fala assim, gente, olha, Coca-Cola é um produto da cultura popular, né? É popular, todo mundo tem. Oi, Rose, oi, Maricélia, bem-vindas.
é popular, né? Quando eu falo, sei lá, novela ou tal música é popular, no sentido de que tal música, ou tal bebida, ou tal comida, ela está em todo canto, né? Ela é acessível para todo mundo. A gente entende mais ou menos o popular assim. Só que esse popular que eu citei, ele pode ser um popular de massa, ele pode ser um popular massificado, que é essa cultura massificada que a gente fala, né? Ou ele pode ser um popular regional. E aí, gente, é meio óbvio, né? O que a gente está falando aqui, ele é regional. É nordestino, é sertanejo, é do brejo. Boa noite, Paula. Boa noite, Rose. É do brejo, é do cariri, é do agreste, é brasileiro, não português. Ele é regional por quê? Porque ele está nessa região, e dentro dessa região você tem características. Então, o que define essa outra cultura popular? Porque se você tem o popular de massa e o popular regional, uma é massificada, ou seja, todo mundo consome a mesma coisa, certo? O gosto da Coca-Cola aqui, eu moro em Itapevi, é o mesmo lá no Piauí, é o mesmo do Rio Grande do Sul, é o mesmo produto. Quem vê uma novela, vê o mesmo produto, né? A gente consome essas coisas de cultura massificada. A Olimpíada é uma cultura massificada no sentido de que está todo mundo no mundo inteiro vendo a mesma coisa, né? Nós estamos vendo aquele espetáculo, e eu não estou dizendo que o popular massificado é ruim. Por favor, não me entendo disso. E o regional é bom. Eu, particularmente, não acho. Eu acho que tem coisas na cultura regional que são machistas, que são homofóbicas, que são misóginas, que são crueldades com os animais. Então, nem tudo que é regional é bom e belo, e nem tudo que é massificado é ruim. Então, eu gosto de frisar isso, porque da maneira como eu falo, alguém pode falar, não, César tem razão, tudo que é regional, tudo que é da tradição, né? Porque o regional, ele está ligado ao quê? A uma tradição, né? Tudo que ele tá ligado que mais? A um sotaque, gente. Sotaque no sentido de que, olha que interessante, sotaque no sentido de que eu falo desse jeito porque eu nasci aqui em São Paulo, nasci em São Paulo, né? Então eu falo porta. Esse é o meu sotaque. O pessoal do Nordeste muitas vezes fala porta. O pessoal do interior de São Paulo fala porta. Então não tem certo e errado. São de acordo com a região a gente tem essas diferenças tradicionais e de sotaques, certo? Então, o cordel é uma manifestação de cultura popular, às vezes confundida com folclore. Confundida com folclore. E aí eu faço uma pergunta, né? Às vezes nos livros didáticos aparece o cordel é folclore, vocês já viram isso, né? Folclore nordestino. Isso é um pouco equivocado, né? E eu diria até arriscado dizer por quê? Porque folclore, gente, significa algo que a gente não sabe a autoria. Quem inventou a barata diz que tem sete saias de Filó? Quem que inventou ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar? Quem que inventou hoje é domingo, pé de cachimbo? Quem que inventou? A gente não sabe. Então, o folclore, geralmente, a gente conhece a autoria? Não, a gente não conhece a autoria do folclore. A autoria é desconhecida. É um conto, quem que inventou, por exemplo, é muito interessante observar o autor dinamarquês Hans Christian Andersen. Ele tem contos tão tradicionais, tão bons, que parece que são contos da tradição oral, mas não são. Que é a Roupa Nova do Rei, o Patinho Feio, é, o Rouxinol e o Imperador, o Soldadinho de Chumbo. Esses contos do Andersen são autorais. Autor dinamarquês que morreu em 1800 e tanto. Ele que inventou, mas ele fez muito parecido com a tradição que a gente pensa que é como a Bela Adormecida ou a Branca de Neve. A Bela Adormecida, Branca de Neve, eles são muito antigos. A gente não sabe quem os inventou. Ou os contos do Andersen, a gente sabe quem inventou. O folclore, né, as parlendas, as adivinhas, a gente não sabe quem criou. Então faz parte dessa cultura regional, tradicional, cada qual com o seu acento, com o seu sotaque, mas a gente não tem autoria. Agora, a literatura de cordel, a gente sabe quem fez. Então ela não poderia ser considerada folclore.
porque o cordel, quando surge no Brasil no final, né? O cordel surge no final dos anos 1900 e alguma coisa, não, 1890, né? Aproximadamente isso, final dos anos 1800, né? Então ele surge mais ou menos aproximadamente nessa. Esse meu teclado internacional, eu não consigo achar aqueles símbolos lá. Eu não sei usar ainda. Então ele surge mais ou menos no finalzinho dos anos 1890, cordel no Brasil. Então a gente sempre soube quem são os autores. Leandro Gomes de Barros, Manuel de Almeida Filho. Então é uma literatura autoral. Ela é uma literatura oral, então é uma literatura oral e autoral. Então, se você encontrar em algum livro didático que o cordel é folclórico, questione a editora, não deixe de questionar. Certo, pessoal? Então é importante. E já o regional, só para dizer uma coisa, né? O que define a cultura popular tradicional, a gente prefere dizer as culturas tradicionais, é exatamente esse regionalismo. Ou seja, no interior do Nordeste tem uma forma de poesia dessa maneira, com essas características. Já no interior do Rio Grande do Sul, ou no litoral de Minas Gerais, é ótimo, no litoral do Rio de Janeiro, tem outra forma de poesia, cada qual com a sua característica, é isso que define. Né? Basta ver a tua família, pega a tua família, às vezes da mesma cidade, a tua avó materna é de uma região mais montanhosa, a tua avó paterna é do litoral, o arroz delas é diferente, né? Uma usa coentro, outra usa manjericão, uma tem mais gordura, outra menos gordura. Isso aqui você reconhece essa cultura tradicional pelo cheiro, pelo sotaque, é uma coisa afetiva. Então, pensando, né, na literatura de cordel desse jeito, é, a forma tradicional de impressão do cordel é o folheto. Então, antes de ser literatura de cordel, antes dos anos 50, 60, o povo chamava de folheto, poema, romance, né? Só depois vem o nome cordel. E é uma manifestação ligada à cantoria de viola, que é o improviso poético feito pelos repentistas. A literatura de cordel ela é ligada à cantoria de viola feita pelos repentistas. Por que não é ligada à embolada, ou à poesia matuta, ou ao hip hop, ou ao qualquer forma de improviso? Né? Por que o cordel é ligado à cantoria de viola? Porque o cordel, ao meu ver, né, nem todo mundo concorda com isso, mas ao meu ver e outros pesquisadores também, o cordel nasce da cantoria de viola. Se não nasce, ele é umbilicalmente ligado da cantoria de viola. Durante muitos anos, os cantadores, os repentistas, né, os improvisadores, não são cordelistas, né? Quem escreve cordel, cordelista. Quem faz improviso, repentista. Os cantadores, eles estavam fazendo os improvisos, né? E paravam em determinado momento a viola repentista e falavam: agora, pessoal, isso até os anos 70, 80 tinha bastante. Vamos cantar um cordel, vamos recitar um cordel. Então, o povo sabia que não era mais improviso, porque a estrutura poética é a mesma. Então, ele avisava o povo que não era improviso. Aí ele começava a cantar, às vezes recitando, às vezes usando a própria viola. Então, por isso que muita gente desatenta, desinformada, e eu diria até porque não perpetuando preconceito, coloca tudo no mesmo bojo, mas não é. O improviso é uma coisa, o, o cordel, o improviso é outra coisa. Eu não gosto do nome cordel, eu acho um nome que mais confunde do que ajuda, porque pensando na escola, né, gente? Quando eu penso em literatura de cordel na escola, o professor pega todo um universo e pendura no barbante. E esquece rima, esquece métrica, esquece absolutamente tudo. Então não é um nome que ajuda, né? Teria problema pendurar no barbante se houvesse uma preocupação com a poética do cordel, com a métrica, com as rimas, com a estrutura literária? Não, para mim não teria problema nenhum. Mas parece que há um desejo
dos professores de não falarem sobre as rimas, de não falarem sobre as métricas, que é o que exatamente define a literatura de cordel, pendurar no barbante. Então, por exemplo, é um nome, diria que até infeliz, que pegou, hoje não dá para ir contra, né, porque ele é português, não é brasileiro. Na aula anterior, na aula anterior eu falei sobre isso, então por favor vejam, não vou repetir aqui, eu falei bastante sobre isso. Então é isso. Mas é o nome, né? Não, então, nesse sentido que eu estou falando, ele não é medieval, ele não é europeu, ele é brasileiro, com influência africana, com influência europeia, com influência indígena, mas ele torna uma característica brasileira. E aí, se eu perguntar para qualquer pessoa aqui, ó, aqui a gente tem a Ana Paula, Cristiane, a gente tem a Edna, a Fátima, a Lucenira, a Ermelinde, a Cândida, a Rose, Maricélia. Se eu pergunto assim, o que é cordel? Aí vocês têm que falar, é uma forma de poesia rimada. Então, assim, tem que ter rima. Se não tiver rima, não é cordel. Dois tipos de rima, gente, que a gente falou ontem. Eu não vou aprofundar, eu vou passar rapidinho, mas só para vocês lembrarem, ou quem não viu aqui, deixo o sinal para que vejam. Dois tipos de rima. Aquela que tem o mesmo som. Qual é a rima que tem o mesmo som? É o som idêntico, né? Então, é a rima que tem o mesmo som. Mesa e beleza. Rima não tem a ver com grafia, certo? Mesa não tem a mesma grafia de beleza, mas é o mesmo som. Por quê? Tanto a rima de mesa é esa e a rima de beleza é esa. E você tem aquela rima que tem um som parecido, como por exemplo, hora e viola. A rima de hora, de viola é ola. Não é o mesmo som. Parece, mas não é. Camisa e brisas é o mesmo som? Não. Então, nesse sentido, a gente tem uma coisa muito legal que acontece no cordel, ó. A rima de hora, a rima de hora é hora. A rima de pastel é el. A rima de amor é or. A rima de Adriana é Ana. A rima de César é Ézar. E aí tem a mágica, gente. Toda rima começa na vogal da sílaba tônica e vai até o fim. Sempre, né? Quando dei essa aula, eu aprofundei, mas guardem isso para vocês. Toda rima começa na vogal da sílaba tônica. Você quer saber a rima de uma palavra? Qual que é a vogal tônica dela? Certo? Por exemplo, a rima de Wellington. Qual é a rima de Wellington? Wellington. Essa é a rima de Wellington. Mas se eu falar Wellington, eu rimo com bom, com o mesmo som. Mas não pode rimar no cordel, por quê? Porque o cordel só aceita rima com o mesmo som, né? Não podem ter rimas parecidas no cordel. Como também não podem rimas de acordo com o registro da fala. Exemplo, o que é o registro da fala, gente? Ó, se eu falar, é, Maricélia, vamos jantar? Tô com fome, vamos jantar? Se eu falar jantar, jantar tem o mesmo som do Ceará. Jantar, Ceará, rima em A. Só que eu uso jantar se eu usar o registro da fala. Se eu não usar o registro da fala, eu não vou falar jantar, eu vou falar jantar, jantar ou jantar. Não importa. Então não rima no cordel. Olha que interessante. Ceará não rima com jantar na literatura de cordel. Como divertir não rima com aqui. Como amor não rima com avô, que também não rima com chegou. Como também céu não rima com cordel. Porque eu só falo cordel com U se eu usar o registro da fala. É um som que pegou, né? Hoje todo mundo fala cordel, pastel, menestrel, mel. A gente usa o U, mas eu só uso esse U de acordo com o registro da fala, porque se eu não usar o registro da fala, céu não rima com cordel. E no cordel não pode ter rima com o registro da fala. Quem diz isso sou eu? Não, é a tradição dos poetas repentistas nordestinos. Não sou eu. Quem faz isso, gente, é a poesia matuta, muito bem representada pelo Patativa do Assaré. Poesia matuta não é cordel. Poesia matuta tem verso, tem rima, tem métrica, é feita muitas vezes pelo mesmo poeta, como o próprio Patativa, que escreveu poesia matuta e cordel, mas está longe de ser cordel. Eu particularmente acho linda a poesia matuta,
mas não é cordel. E sei que muitos livros didáticos trazem os poemas matutos do Patativa do Assaré como sendo cordel. Isso a gente falou na aula passada, é uma pena. Eu sinto demais com a falta que, com a falta de respeito com as tradições nordestinas, né? É uma pena mesmo, mas é assim que é, né? Infelizmente é desse jeito que as pessoas tratam. Eu espero que um dia isso mude, né? Por exemplo, amanhã nós vamos conversar com Nogueira Neto. Nogueira Neto é o primeiro repentista, vou mandar o link para vocês, é o primeiro repentista com título de mestre e, evidentemente, doutorado na área, nessas poéticas. Ele fez o mestrado dele em repente, em poesia, em cantoria, desse livro aqui, ó. Esse é o mestrado dele, Raiz da Cantoria de Repente, Josué Nogueira da Silva, Nogueira Neto, e, e, e o doutorado nas origens da literatura de cordel é sobre o que a gente vai falar amanhã. Então, gente, assim, hoje a gente já começa a ter poetas da tradição que vão para a academia. Aí uma professora me falou uma vez, assim, uma autora de livro didático, né, a gente trocando uma ideia, ela falou: ai, César, que bom que agora tem esses poetas com doutorado, com mestrado, né, dando base a tudo isso, né, essa nova perspectiva. Aí eu falei: mas olha que interessante, né, porque todos os absurdos que são falados do cordel, como que vem de Portugal, que é pendurado em barbante, que é a poesia matuta, todas essas desinformações não foram apoiadas em nenhuma pesquisa. Foi puro achismo de alguém que falou, é isso, e pegou, né? Câmara Cascudo falou, pegou. O Nogueira fala demais disso aí. Os outros pegaram, e isso nada mais é, se a gente olhar a fundo, se a gente olhar a fundo, é uma tentativa de embranquecer as nossas tradições populares, né, dando mérito à Europa, algo que é brasileiro, que é negro, que é indígena, que é caboclo, que é mestiço. A gente mais uma vez quer o carimbo, alucinadamente o carimbo de uma intelectualidade europeia, quando na verdade você não encontra em Portugal esse tipo de exigência com rima, por exemplo. Não tem. Isso aqui é nosso. Quer dizer, eu hoje eu nunca vi, né? Se um dia encontrar, está encontrado. Bom, as métricas mais comuns são 5, 7, 10 sílabas poéticas. Hoje a gente vai fazer a métrica de 7. Lembrando que, gente, a métrica é o tamanho de cada verso. Então, o cordel é metrificado. O que define o cordel é a rima e a métrica. Ele precisa ter rima com exatamente o mesmo som, excluindo o registro da fala, e os versos metrificados, dentro das estruturas poéticas do cordel. Não é? Você não pode fazer uma quadra e falar que é cordel. Você tem que fazer a cestilha. Cestilha como? Segundo, quarto e sexto, rimando entre si. Ah, mas eu posso rimar o primeiro com o quarto, o segundo com o quinto? Pode, mas ele deixa de ser cordel. Ele é cordel quando ele é feito dentro dessa estrutura, dessa tradição. E essa métrica, ela é oral, ela é sonora e é poética. Não é a mesma contagem gramatical. Aí a Maricela é professora? Professora, mas ela tem cara de professora. Ela está anotando tudo aí com seu óculos, ela tem cara de professora. Ela já está pensando assim. Estou falando dela que eu estou vendo a Maricela aqui. A Maricela já está pensando, pelo amor de Deus, se eu falar métrica para os meus alunos, eles vão sair correndo. Né? E a minha coordenadora pedagógica, ela odeia essa palavra, porque ninguém aprendeu métrica na faculdade, na escola. Mas é uma métrica oral, não é escrita. Até os anos 60, 70, gente, muitos poetas. Eu já vou ver, Cândida, o que você está escrevendo. Até os anos 60, 70, muitos poetas não tinham estudo. Muitos tinham, outros não, e não deixavam de fazer. E hoje, muitos poetas são mestres e doutores e continuam fazendo. Olha que interessante a gente pensar isso. Isso não passa pelo estudo acadêmico, é uma manifestação ligada à terra, às origens, ao modo de vida. Você pega, por exemplo, Nogueira Neto. O cara é mestre e doutor e repentista. Você pega esse livro aqui, ó, do Edmilson Ferreira. Edmilson Ferreira é do Piauí, Cândido, da sua cidade, Várzea Alegre. Deixa eu ver se ele é de Várzea Alegre mesmo agora, fiquei em dúvida.
Várzea Alegre. Eu acho que é Várzea Alegre. Se eu não estou enganado, ele é de Várzea Alegre. Cara, meu, fala 3 línguas: inglês, francês e português. Ele é repentista profissional. Coloquem aí, ó. Edmilson Ferreira, poeta repentista, considerado um dos melhores repentistas do Brasil, mestre, tá no doutorado dele, e você vê o repente dele, de chorar de emoção, entendeu? É muito bonito. Então, não é algo que passe pelo fato de ter estudo ou não ter estudo, isso é uma tentativa nossa de classificar. A Cândida falou: essas colocações desconstroem não só o que eu aprendi, mas o que ensinei durante muito tempo sobre o que é o cordel. Isso é maravilhoso. Agora eu vou ter a oportunidade de ensinar de uma outra forma. Levei meus alunos ao Museu do Patativa e nos foi mostrado como cordelista. Cândida, você acha que eu fico feliz ao falar isso? Eu fico triste, amiga. Eu não queria falar isso. Eu queria pegar eu queria de verdade, assim, eu não estou mentindo, não. Eu queria pegar um curso com professores como esse aqui e não ficar falando de métrica e rima. Eu queria falar, vamos ver as metáforas que você está usando dentro desse verso. Vamos ver se essa sua poesia está muito intimista ou está dando pouca voz para o personagem. Eu queria aprofundar na poesia, mas eu não consigo porque tem isso, né? Você aprendeu, Cândida, e ensinou dessa maneira, não é culpa tua. É um erro dos autores dos livros didáticos que fazem isso. Só que os autores dos livros didáticos, eles pegaram em algum lugar, que é na internet. E muitas vezes em site oficial, como o site da Academia Brasileira de Cordel, como o Brasil Escola, Nova Escola. E esses sites muitas vezes ainda reproduzem preconceitos. É aquela mesma coisa, gente. Uma mulher nunca é machista. Uma mulher reproduz o machismo. Um negro nunca é racista. Um negro reproduz o racismo. Uma pessoa LGBT, ela não é homofóbica. Ela nunca é homofóbica. Ela pode reproduzir uma ação homofóbica. Muitas vezes quem falou isso, cheio de boa vontade, apenas está perpetuando um preconceito. Não parou para pensar. E falou assim: ah, é mais legal eu falar que é europeu do que brasileiro. No caso do Patativa, é o que eu falei. O Patativa fez cordel, belíssimos cordéis, e fez poesia matuta. O problema é que as pessoas pegam os poemas matutos dele e colocam como sendo cordel. Aí é um equívoco, mas se pegar o cordel do Patativa, ele tem cordéis maravilhosos, né? Então, sim, ele era cordelista, mas ele também era poeta matuto. Edmilson Ferreira, é do Piauí. Edmilson Ferreira do Piauí. Eu acho que é Várzea Alegre. Ele mora em Recife. Edmilson é o Demudo. Ferreira, não é Pereira. Ele tem um canal no YouTube chamado Prosa de Mestre. É maravilhoso. Baita de um poeta, um pesquisador. Ele tem um canal de vídeos no qual ele entrevista várias pessoas das culturas populares. É incrível. E é isso, gente. Agora vamos falar do livro Minhas Rimas de Cordel. Este livro que tem quase 20 anos, tem me dado tanta alegria. Um livro que me acompanha há muitos anos, um livro que é muito bem recebido nas escolas, para criança pequena, para jovem. E esse livro ele nasceu de uma oralidade. Porque há 25 anos eu contava histórias de cordel. Eu comecei contando histórias de cordel, há uns 24, 25 anos. E aí eu fui criando o meu repertório. Deixa eu ver se é esse aqui que você mandou, Ermília. Olha, eu não consegui abrir o meu Instagram, mas é isso. É Edmilson Ferreira Repentista. Ele tem um programa chamado Prosa de Mestre no YouTube. Recomendo que vocês se inscrevam e vejam. E amanhã o Nogueira Neto está conosco aqui. Eu vou ficar quietinho, viu, gente? Só ouvindo o Nogueira falar. Só vou provocando ele, vocês vão provocando, mandando as mensagens para mim no chat. Vocês vão ver que maravilha. E esse livro nasceu de uma oralidade. Eu recolhi as histórias que eu já contava, os poemas que eu já fazia, as adivinhas que eu já tinha escrito. Então, é um texto que já nasce muito trabalhado na oralidade.
Quando você conta uma história, a mesma história muitas vezes, todo mundo que conta história sabe disso, né? A gente vai mudando a história, a gente vai alterando, ela nunca é a mesma, né? E às vezes você pode contar até o mesmo texto, falar exatamente a mesma coisa, mas ao longo do tempo ela vai mudando, ela vai se modificando. Essa é a maravilha das histórias. Então, esse livro nasce da literatura de cordel. E o meu contato com os cordelistas e repentistas, principalmente aqui em São Paulo, foi muito inusitado, né? Eles ficavam malucos comigo, mas eu novo, né? Hoje eu tenho 50 anos. Naquele tempo era, mas César, como é que você se interessa pela nossa cultura? E eu não sabia explicar, na verdade. Para mim era algo que eu gostava e pronto, e gosto até hoje. Eu gostava de estar lá com os repentistas ouvindo aqueles poemas, eu me emocionava. E era um lugar assim onde eu via nordestinos, homens, que tem essa fama de ser machão, mais, né, o sertanejo, mas na poesia você vê esses homens tidos como fortes e tal, derretendo, né, chorando. Estava de estar nesse ambiente, né? Gosto até hoje. Então, gente, eu peguei aqui nesse livro, eu peguei como que é esse livro hoje, né? Na segunda edição, ele tem um texto de abertura. Por ter tantos erros, né, como a Maricele, como a Cândida falou, nos livros didáticos, na internet, eu faço um texto falando, olha, gente, a diferença do cordel brasileiro para o cordel nordestino, falando que cordel não é sinônimo de cultura popular, né? Não é sinônimo, ele é uma das manifestações das culturas populares brasileiras. É que o Brasil é muito rico de cultura popular, né? E fala dos outros improvisos, da relação do cordel com o improviso. Então tem os poemas de abertura, ó. E esse livro todinho é escrito em cestilha. Cestilha é exatamente essa estrofe aqui, ó, que eu estou mostrando. Eu vou ler e vocês vão tentar adivinhar, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Isso aqui é uma cestilha, certo? Ó. Cestilha porque tem 6 versos, perfeito? E vocês vão ver, ó, que os versos que terminam em X não rimam entre si. Como na equação matemática, né? A gente não sabe o que é, a gente bota X. E os versos A rimam entre si. Então, por exemplo, ó, eu vou ler a abertura e vocês vão identificar quais são os versos que rimam. Para falar sobre o cordel, um cordel eu vou amar. É literatura escrita, mas para a gente declamar, uma arte que pertence à cultura popular. A cultura popular é outra estrofe agora. A cultura popular pelo povo é sempre feita, cores, crenças e costumes espontaneamente aceita, tradição que perpetua, cheiro de terra e colheita. O cordel é o nome dado ao folheto do sertão, que nasceu lá no Nordeste e seguiu a tradição de histórias e poemas sempre em rimas de emoção. Sua forma é o folheto, sua capa é em gravura, sua métrica é sempre fixa, sua rima é sempre pura e por quase mais de um século no Brasil ele perdura. Porém, hoje em dia temos outras formas de impressão, como livros e CDs, muitos sites que aqui estão, que divulgam para o mundo esta linda tradição. Deu para perceber? Então, cordel, você tem, quando cestilha, é essa estrutura. Primeiro verso é livre, o segundo rima, o terceiro verso é livre e tal. Então, por exemplo, eu vou pedir para alguém aí escrever um tema qualquer. Escreva um tema aí qualquer, ó. Porque o grande barato do cordel, gente, ó, não é pendurar no barbante. Não é falar um monte de coisa que eu falei para o aluno. O que que o aluno quer? Ele quer escrever. Ele quer se expressar. Então, e uma forma fixa de poesia ajuda o aluno a se expressar. Entendeu? Uma forma fixa ajuda o aluno a se expressar. É muito mais fácil. Ouçam o que eu estou falando. A Maricela, eu estou adorando, ela está anotando tudo. Ouçam, é muito mais fácil um aluno escrever em forma. Pode culpar, Marcelo, eu estou brincando com você, não precisa olhar. Mais fácil um aluno escrever dentro de um ritmo do que sem um ritmo. É muito mais fácil, ele fica perdido sem o ritmo. Tanto que todas as poéticas da infância são
rimadas e metrificadas. Não são cordel, mas são rimadas e metrificadas. Então, escrevam aí um tema qualquer para a gente fazer. Que tema aí? Galo. Você já deu esse, né, Maricele, anteontem, galo? Não, galo. Queria poder anotar também, mas estou no trabalho. Fica tranquilo, vai ficar gravado. Galo, gente. Eu sou vegano. Se eu for falar de galo, vai dar uma coisa meio. Não vai dar muito certo o galo aqui. Vou fazer de galo, vai. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu tenho que fazer, pra vocês verem, né? Eu pego a palavra galo. Primeira, galo é ótimo, né? Galo. Qual é a rima de galo? Qual é a rima da palavra galo? Galo. Alguém duvida que rima de galo é alo? Então, assim, eu tenho que ter palavras que tenham exatamente o mesmo som de alo. Pergunta: a palavra aro rima com galo? Rima. No cordel pode? Não pode. Aro. Então, galo, falo. Escrevam mais aí. Galo. Escrevam outras palavras que rimem com galo, que tem exatamente o mesmo som. Escrevam para mim ralo, muito bem, gargalo. Gargalo é ótimo para poesia. Ralo, que mais? Vamos lá, mesmo, palavras que têm exatamente o mesmo som. Ralo, eu já pus. Estalo, adorei. Calo, estalo. Vou fazer aqui assim, peraí. Que mais? Estalo, intervalo. Ei, professora, tenho certeza que a Ana Paula é professora. Ela já está pensando na hora do recreio. Intervalo. Olhem quantas palavras vão surgindo. É, professora, sabia. Galo. Aí, gente, eu faço o seguinte: existe um aplicativo chamado Rhymeit. Rhymeit, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês e vou escrever, ó. Vocês façam um download dele, é muito legal, ó. É gratuito. Eu vou escrever aqui, ó. Aplicativo Rhymeit. Vale muito a pena baixar. No aplicativo, eu acho as seguintes palavras, olha só que interessante. Além daquelas que vocês colocaram aqui, que já são muitas, né? Porque muitas vezes, quando eu estou sozinho, eu não tenho muita ideia, né? Então, aqui, ó, embalo, vocês falaram? Ó, no aplicativo eu estou lendo embalo. No aplicativo eu estou lendo vassalo. Eu estou lendo pedalo. Olha que legal. Eu estou lendo igualo. Eu estou lendo cavalo. Falaram aqui, né? Cavalo. Eu estou lendo apunhalo. Olha que interessante. Apunhalo. Eu estou vendo arregalo. Enfim, tem muitas possibilidades, né? Que mais vocês escreveram? Abalo, cavalo, intervalo, está. Olha só, gente. Quantas rimas eu tenho aqui, ó? Quantas e quantas rimas?
Impressionante, né? E aí eu vou usar o esquema, né? Eu vou usar o esquema do chá para fazer a minha estrofe, ó. Cestilha. Então, por exemplo, se eu colocar no sexto verso a palavra galo, colocar no quarto verso a palavra embalo e colocar no segundo verso a palavra estalo. Olha o que pode acontecer aqui, ó. Eu vou fazer um poema meio que improvisado, mas aí vocês vão ter uma ideia interessante aqui, ó. Porque às vezes o cordel pode surgir no improviso, mas depois a gente arruma, né? O improviso não tem como arrumar. Olha que interessante, essas rimas sempre ficam no final, né? Ficam no final do verso. Não são rimas internas, né? Certo? Deu para entender. Agora, no primeiro verso, olha que interessante. Eu preciso entender o seguinte, gente. O cordel é metrificado, né? Então, o verso tem um tamanho. E aí aqui eu poderia usar, no caso da cestilha no cordel, só podem dois tipos de cestilha, a de 7 sílabas ou a de 10. Eu vou fazer a de 7. A de 7 tem o seguinte ritmo: pá, 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 pá. Tan, 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 tan. A barata diz que tem Terezinha de Jesus. Vamos todos cirandar pelo leite derramado. A barata diz que tem. Enfim, são versos que a gente conhece em 7 sílabas e o ritmo é esse: pá, 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 pá. Então, eu tenho que fazer o meu verso encaixar nessa musiquinha, que pode ser pá, 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 pá. Qualquer musiquinha que eu colocar em 7 sílabas que vai encaixar. Então, por exemplo, eu poderia fazer assim, o primeiro verso: quando a rima dá um estouro, o segundo verso: o meu verso dá um estalo. E o poema vai seguindo com cordel nesse embalo, cada verso de improviso é igual cantar de um galo. Foi bonita, né, Maricela? Eu gostei também. Ou seja, olha o que acontece. A própria rima me dá um verso, certo? Se eu tivesse pego aqui outras rimas, vai. Vamos pegar abalo, abalo. Vamos pegar intervalo. Eu mudei. Eu poderia pegar, tem quantas rimas em alo? Um monte, né? E poderia nem botar o galo no meio, né? Poderia botar o galo onde eu quisesse, poderia pôr no quinto verso e tal, né? Agora eu vou falar de um galo, né? Hoje à noite eu nem dormi. No meu corpo tem um abalo. Eu já vi que eu tenho sono bem na hora do intervalo. Quem cantou a noite inteira do vizinho foi o galo. Vocês estão vendo como muda completamente a estrofe? Então, a rima, o conjunto de rimas, ele é fundamental para a gente fazer o poema. Agora, o difícil para vocês fazerem com os alunos vai ser a métrica. Mas aí o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o livro Minhas Rimas de Cordel ou qualquer outro livro de cordel e vão ler muitas vezes. Muitas, muitas e muitas vezes. E quando a gente lê um livro de cordel muitas e muitas vezes, acontece uma mágica. Olha que interessante. O cordel ele tem esse ritmo de 7 sílabas, né? Então, eu vou ler agora uma peleja. O que que é uma peleja? É um desafio, né? Chamado Desafio do Trava-Línguas. E, e é um gênero da cantoria, que também está muito presente no cordel. Porque no cordel, muitos cordelistas retrataram, né? Criaram, inventaram desafios que nunca existiram.
Então aqui eu fiz isso aqui, né, esse desafio nunca existiu, nunca foi improvisado isso, né. E aí é diferente de uma história, porque no cordel você pode ter um poema mais solto, né, um poema mais solto ou uma história narrada, como é o caso da Velhota Fofoqueira, que eu diria que eu acho que é a história que as crianças é uma das histórias minhas que as crianças mais conhecem, né. Depois eu vou contar um pouquinho para vocês verem como que é. Então, poeta um. Começou nossa peleja na arte de improvisar. Segundo verso. Eu proponho um convite para ninguém se enrolar, relembrando trava-línguas para a língua não travar. Aí a viola bate. Tam, tam. Aí o segundo. Poeta. Então vou te acompanhar, pois não temo calafrio. Terceiro verso. Vou mandar versos complexos para esquentar o clima frio. Se nenhum de nós trava a língua, o outro vence o desafio. Aí eles vão vindo, né? Poeta um, poeta 2 fala: se sua língua não embroma, minha língua sempre insiste. E diz um prato de trigo para um tigre muito triste que o trigo não tritura e não quer prato de alpiste. Gente do céu. Aí outro fala: se você sempre persiste com a rima, eu também com rima brinco. Qual é o doce mais docinho da doceira de afinco? Traga o troco e tire o prato, não tem truque, troque o trinco. Aí um vai tentando brincar com o outro. Então você imagine as crianças fazendo desafios. E aí esse ritmo vai surgir naturalmente. Quando eles forem fazer, eles vão estar com esse ritmo na cabeça. E se vocês observarem o meu livro Minhas Rimas de Cordel, a maior parte dos versos, 90 e tantos por cento dos versos, a tônica do verso de 7 sílabas, que é na terceira sílaba, isso é natural já da cultura brasileira, né? Por exemplo, a barata diz que tem, a tônica dá na a barata. A barata diz que tem, vamos todos cirandar, Terezinha de Jesus, água mole em pedra dura. A tônica, as músicas de 7 sílabas, os forrós, geralmente tem a tônica na terceira. E quando eu, enquanto poeta, coloco a tônica da palavra coincidindo com a tônica do verso, eu tenho uma estrutura mais amarradinha. E o aluno a criança vai ler isso com uma naturalidade muito grande. Por isso que as pessoas gostam das minhas rimas de cordel, porque eu tive esse cuidado. Eu coloquei a tônica no terceiro. Então, depois que eles lerem bastante, aí vocês vão perguntar assim: vocês estão vendo que isso tem um ritmo? É, professora, parece rap, porque uns vão cantar na forma de rap. Eu não sou ornitorrinco, mas também tenho artimanha. A aranha arranha o jarro, e o jarro arranha a aranha. E outra aranha na Alemanha quis lasanha com castanha. Porque também pode cantar como rap, também pode cantar como forró, também pode cantar como ciranda, como frevo, como qualquer coisa, né? E então, depois de muitas leituras, aí vocês falam, gente, isso aqui, ó. Aí vocês peguem esses exemplos que eu dei das culturas populares, né? As parlendas, as trava-línguas, as canções e tudo mais, e mostrem para eles que é o mesmo tamanho. Ó, no mundão, é um verso do livro, no mundão das adivinhas. No mundão das adivinhas. É o mesmo tamanho. A barata diz que tem batatinha quando nasce no mundão das adivinhas, né? Ó, Ermelíndia que veio da cidade de Belém. Lucenir está presente e a Lúcia que também. Maricélia é professora, essa eu conheço bem. Pá, 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 pá. Aí eles vão pegar o ritmo com aquilo, gente. Essa é a maravilha, né? E um livro que ajuda, como é o Minhas Rimas de Cordel, porque as tônicas das palavras coincidem com as tônicas do verso, ajuda muito. E tem a pérola, né, gente, que é a história da velhota fofoqueira, que é um reconto, né? Reconto de um conto popular, que não sei quem conhece, quem tem o livro conhece, as crianças amam, né? Vou contar uma história que é muito conhecida. Observem, observem uma coisa, ó. Eu vou contar agora 2 ou 3 estrofes da história. E aí eu quero que vocês me falem o que mudou quando eu estava mostrando para vocês como que eu faço um poema, o ritmo e o ritmo de eu narrando a história. Vou contar uma história que é muito conhecida, de uma velha tagarela, doida, estranha e atrevida que amava a fofoca e falar da alheia vida.
e falava, seja de noite ou de dia. "Aí você viu a roupa nova da comadrinha Maria? Dizem que ela ganhou o dinheiro na loteria." Toda a fofoca da velha, não escapava um, porém, contava todos os detalhes, tique 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 tique, sem esquecer do vai e vem, quando brigavam dizia: "Não falo mal de ninguém." Vocês percebem a diferença no ritmo de eu contando uma história e de eu mostrando como fazer um poema? Alguém conseguiu perceber a diferença? Alguém conseguiu? Levanta a mão aí, só os seus, põe a mãozinha. Mais ou menos, né, Maricele? Entendi. É professora pedagógica, quinta-feira à noite, não tá dando pra ó, quando eu brinco assim, quando eu tô com o bumbum na cadeira, eu quero fazer um poema, eu vou botar esse ritmo. Tan 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 tan, né. Hoje aqui estou ensinando a fazer um bom cordel. Pá 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 pá, que é tão doce quanto o mel. Vamos logo minha gente, né, na função de menestrel. O poema de cordel, ó, tem um ritmo. E é pá 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 pá, vou dizer assim agora, nã-nã-nã. Isso é só para eu escrever. Depois que eu escrevo e eu conto, se eu for contar, e esse é um grande erro também que as crianças fazem, né? Eh, com certeza, Edna, fica mais claro ouvindo várias vezes, né? É que quando vão contar nesse ritmo, né? Você respira fofoca, só falar da vida alheia, isso é muito ridículo, uma coisa muito feia, esqueceu que tem marido, né? Ninguém aguenta, gente. A professora vem toda feliz, né? Ai, agora os meus alunos vão ler o cordel. Aí bota os meninos, todos eles ficam duros. E diz, eu vou contar e agora, né? Não dá. Quando a gente vai contar, a gente tira o ritmo. Então, bumbum na cadeira, ritmo, para metrificar, para ficar gostoso de ouvir. Quando a gente conta, quebra o ritmo. Que a velhota, parece que eu tô falando qualquer coisa, né? Se sentiu ofendida, ai, nunca fui bisbilhoteira, muito menos atrevida. Eu sei bem guardar segredo. Não falo da lei à vida. Então, assim, bumbum na cadeira escrevendo, ritmo. Quando eu vou levantar, eu dou outro ritmo, né? Que é o ritmo corporal. Inclusive, gente, o cordel tem uma coisa muito legal, né? Ele era vendido em feira. Sim, vamos pensar no que isso significa, né. Ele era uma manifestação até hoje, você tem um ponto ou outro, mas antigamente, até os anos 80, 70, 80 começou a decair. Então, anos 20, 30, 40, 50, décadas e décadas vendidos em feira. Quantos e quantos poetas nordestinos, poetas ou não, não contam que esperava o dia da feira na cidade, quarta-feira, o pai voltar da feira com folheto de cordel. Ou seja, a feira faz parte da vida do sertanejo até hoje. E o cordel, quando era na feira, também fazia parte dessa história toda. E os poetas de cordel faziam uma coisa incrível, eles começavam a contar uma história e no meio da história paravam. Na história da velhota fofoqueira eu criei uma situação bem assim mesmo, né. Estava contando, né, aí porque a dúvida é se o marido tentou enganar a mulher, né. Aí ele fala assim: "Ó, por favor, não conta que eu botei um ovo, né". Aí então lá pelas tantas eu falo assim, ela fala: "Ai, mas é claro que eu não conto pra ninguém o que foi feito. Isso é a mulher falando, né. Você sabe que o marido sempre teve o meu respeito, juro que não digo nada sobre o seu grande defeito". Aí o narrador: "E agora, meus amigos, o que vai acontecer? Será que a nossa velhota vai fazer caldo ferver ou esse grande segredo com ela já vai morrer? O que que vocês acham? Que ele conta ou não que ela conta ou não conta que o marido botou um ovo?" Esse truque, ele é pensado, eu fiz no texto pensado, porque isso acontece. O poeta parava a narrativa no meio da história e falava: "Gente, eu só posso continuar se eu vender aqui 5 folhetos".
Enquanto ele não tinha os 5 folhetos vendidos, ele não continuava. Ou seja, uma manifestação literária com uma exigência gramatical, estética, de métrica perfeita, de rimas perfeitas, né, e não quer dizer que são rimas boas, mas tem exatamente o mesmo som nesse sentido, vendida em feira, gente, feita do povo, para o povo. Leandro Gomes de Barros foi considerado o precursor da literatura de cordel, né? E ele era contemporâneo do Machado de Assis. O Nogueira fala na tese dele que enquanto Machado de Assis vendia 800 livros, o Leandro Gomes de Barros vendia 20.000. A gente não fala sobre isso, né? Não fala, ele é contemporâneo do Machado de Assis. O cordel foi a grande arte, o cordel e a cantoria, né? Foram as grandes artes do sertão. Hoje, o cordel não, na minha percepção, né? Eu sei que tem gente que não gosta que eu falo isso, mas ao meu ver, o cordel hoje está passando por uma transição. Eu não sei daqui a alguns anos se ele pode ser considerado cultura tradicional. O repente ainda pode, com certeza. Porque o repente é feito para o povo ainda. O cordel está mais na educação, o cordel está se reinventando, que é uma característica das culturas populares se reinventar, né? A gente não pode exigir que as culturas não mudem. E a cultura popular, só é cultura popular quando ela é aceita pelo povo, certo? Então, por exemplo, por que que essa estilha é desse jeito? Porque o povo aceita desse jeito. Se chegar um repentista falando, eu vou rimar agora em quadra, vou fazer um verso em quadra, naturalmente os próprios colegas dele e o povo vai falar, não, não dá, não é assim, porque é a tradição. É aquela coisa, né, gente? É, Então, Rose, só um minutinho, Rose, eu vou falar disso do Recife. Então, é aquela coisa, né? O baião de dois tem coentro, o molho de tomate tem manjericão e é desse jeito. Né? Quando você fala de tradição, é difícil mudar. Então, a cultura muda, a cultura se alterna. O cordel, ao meu ver, quando ele ressurge nos anos 2000, naquele grande evento que a gente fez no Sesc Pompeia, eu acho que ele já sai da sua origem, da cantoria. E aí cada um faz o que quer, né? Esse é uma grande questão, né? A Rose falou que em Recife eles ainda vendem no Mercado Central, sem dúvida nenhuma, Rose. Mas antigamente o cordel ele era vendido falado em feira. Tem um filme da Tânia Quaresma que mostra exatamente o trabalho dos contadores de história de cordel. Claro que há ainda, né, em feiras, muitas vezes culturais, esses mercados que têm mais, ainda tem o cordel nos mercados, né, principalmente nos pontos turísticos, sem dúvida nenhuma. Mas ele era a grande arte do sertão. Hoje o cordel vem em forma de livro. Eu achava que estava errado. Não entendi, Maricélia. Me explica. Se você quiser abrir o microfone, pode abrir. Eu não entendi o que você falou. Porque a gente sempre aprendeu, né, que era o cordel livre, no papel, né, no folheto, né, pendurado em algum lugar e tudo. Aí hoje, quando vem em forma do livro, igual você colocou, né, estilo cordel, que vem até escrito em alguns livros atrás, né? E eu ficava questionando isso. O cordel virou livro, mas aí com esses todos os esclarecimentos que você está dando para a gente, então é a forma, né, de escrever que é o cordel, né, nesse sentido. Exatamente. Não é a forma de impressão, entendeu? Não é a forma de impressão. Eu posso ter um cordel numa música de forró. E o que vai dizer que é cordel ou não é a estrutura poética. Por que que um poema matuto do Patativa do Assaré não é cordel? Não é porque está no folheto ou não, é porque ele não segue a estrutura do cordel, ele segue outra estrutura, entendeu? Gente, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Alguma colocação, alguma dúvida? Pode abrir o microfone, a gente está com pouca gente aqui, tá tranquilo. Lembrando que amanhã o Nogueira Neto está conosco, 8 horas, e ele dá um arraso, gente. Ele arrasa. Pode falar, Maricela. Não Eu estou te acho que ouvindo, é se quiser. justamente isso. É muito importante isso que você está fazendo com a gente, essas aulas,
Porque eu creio que muitos professores não sabem o que é o cordel, como eu não sabia desse jeito, né, como as outras colegas aí já manifestaram a mesma coisa também. Então, às vezes, quando ela vê um livro no formato, por exemplo, até falando atrás, igual eu te falei, em formato de cordel, o texto, né, eu acho que se as pessoas tivessem mais esclarecimento sobre isso, valorizaria mais, entendeu, o cordel. Eu acho que essa falta de, né, das pessoas saberem mesmo o que é o cordel, Então, porque eu acho que Maricele, deixa de mas é. pegar um livro, eu acho que deixa de pegar um livro, sabe, achando assim: "Ah, isso aí já não é cordel, é um livro". Uhum. Eu acho que isso Então, passa muito pela cabeça das pessoas. é que Foi muito assim, bom isso que você fez. eu acho que não dá para botar a responsabilidade no colo do professor, sabe? Porque assim, o professor não tem obrigação nenhuma de saber tudo isso que eu estou falando. Eu sei por quê, porque eu estudo isso há 25 anos, né? O Nogueira sabe porque ele é poeta da tradição e mestre e doutor. Então a gente que estuda, é nossa obrigação saber disso, né? Então assim, não dá para você saber o que é poesia matuta e o que é cordel. Qual a diferença, né? E tem diferenças assim minuciosas e aí, poxa, não posso colocar no professor, entendeu? Por exemplo, essa aula que eu estou fazendo, ela não é nada, porque você vai daqui 3 meses ou um ano, você esquece, é natural, né? Tem milhares de coisas na cabeça, e você vai fazer o quê? Você vai se apoiar no livro didático. Esse é o problema, você se apoia no livro didático. E o livro didático carrega ainda, tem um vídeo meu na internet, eu vou mandar para vocês no grupo. Tem uns 2 ou 3 anos esse vídeo, chamado Erros nos Livros Didáticos. Eu tenho 2 ou 3 vídeos que eu falo sobre isso, assim, abertamente. Eu pego vários, ó, o que eles falam aqui tá errado. Agora, eu não queria falar isso. Para mim é chato falar. Mas aí a pessoa pega a informação, o autor do livro didático pega a informação nos clássicos folcloristas, como é o Câmara Cascudo. O Nogueira vai falar bastante do Câmara Cascudo amanhã. Não vai dar um discurso bonito para vocês, viu, gente? Do Câmara Cascudo, ele vai falar os preconceitos que o Câmara Cascudo perpetuou por estar na época dele, por enfim, mas perpetuou, né, dele, foi um dos responsáveis pelo embranquecimento dessas poéticas nordestinas. E muitas vezes sites oficiais perpetuam isso também. Então, olha que situação. Quando chega um texto para eu revisar, um texto didático, esse autor já foi no site oficial do Cordel, já foi no site do Brasil Escola, da Nova Escola, do Brasil Educação, e pegou barbaridades ali. Aí chega para mim, eu tenho que novamente falar, olha, isso, é isso, isso. Então, assim, esse não é um pensamento só meu, eu falo isso há 25 anos, outros poetas pensam, outros pesquisadores não concordam comigo, acho que tem uma visão diferente, mas não discutem das rimas e da métrica, porque isso é mesmo, né? E para mim está tudo bem, eu não quero ter razão. Agora, assim, enquanto a gente não entender que isso é racismo, não tem outro nome, é preconceito com o povo nordestino do interior. Que a gente não vai saber? Olha que maravilha você ensinar para um aluno de nono ano, a Cândida trabalha com nono ano, e é uma rima exata do cordel, e o que é uma rima de acordo com o registro da fala da poesia matuta. Isso é maravilhoso, eles vão se encantar com isso, né? Falar o que é uma métrica de 5 sílabas, de 7 sílabas, eles vão, sim, mesmo quarto, quinto ano, gente, eles se encantam. Agora, assim, os autores de livros didáticos, se eles pesquisassem um pouquinho a mais, eles conseguiriam fazer bem feito, mas não querem, né? Por exemplo, teve uma agora que eu estava revisando há uns 2 meses, e ela falando que o cordel vem de Portugal. E eu falei, professora, isso não está errado, mas está incompleto. Porque se você falar que vem de Portugal, você tem que falar que vem da África também. Você tem que falar que vem dos indígenas, porque é uma mistura. Quando você fala que vem só de Portugal, você olha por um lado só. Não está errado. Ah, então ela fala, mas se não está errado, eu vou deixar. Então as pessoas parecem que têm uma necessidade de um embranquecimento da intelectualidade europeia que a gente tem. E no caso da cultura africana, gente, vamos ser bem franco, né? Hoje em dia, hoje, 2024, tem muita gente demonizando elementos da cultura africana. Então, a gente vem de um histórico no Brasil
de apagamento das culturas africanas, de tudo que é africano, tudo que é negro, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Então, é para a gente pensar mesmo o quanto que a gente quer valorizar as tradições nordestinas e as suas verdadeiras origens, ou o quanto a gente quer entregar de mão beijada para os europeus. A Rose falou, os autores deveriam se aprofundar, com certeza, né? Cândida está amando a aula. A Lucenira, eu escrevo alguns versos, não tinha certeza se era cordel, mas agora tirei minhas dúvidas, pois sempre escrevi em cestilha. Sou professor e já trabalhei muito com esse livro, Minhas Rimas de Cordel. Muito feliz com essas aulas. Obrigado, querida. Muito bem, meus amados e minhas amadas. Mais alguma dúvida? Vamos encerrar? Vamos César, dormir? eu queria só fazer uma colocação aí Claro. acerca dessa questão eu não lembro o nome dela, sobre o cordel nos livros. Eu trabalhei 2 livros, um era sobre a Guerra de Canudos e outro era sobre o Vendedor de Berimbau. Não sei se você conhece essas obras. E a história é justamente isso. Você vê o livro, mas é apenas como se fosse. Eu aprendi hoje que o cordel ele não é a aparência, né? Que foi o que ela falou aí, da questão de você sempre associa cordel ao livreto e não ao estilo literário. E hoje eu saio com essa grande informação. Isso já foi tirado do meu currículo, né, que estava realmente durante as minhas aulas e de todo o meu aprendizado até então. Eu já era apaixonada por cordel e agora muito mais. A questão essa dica que você deu também sobre essa musicalidade na rima e de encontrar essa sílaba tônica, porque eu sempre rimava com a última sílaba, independente do que fosse, e não procurava esse som. Então, muito obrigada por esse grande ensinamento, porque Que a bom. rima, para mim, era apenas isso, o último som que combinava, e não essa preocupação com a sílaba tônica e com o som propriamente, não com a escrita. Uhum. Muito bem, que bom, que bom. Se vocês encontrarem alguma coisa nos livros didáticos e acharem que não estão certo, manda uma cartinha, gente, para a editora, manda um e-mail, né? Faça com que eles possam também ir atrás. É o que a gente pode fazer agora, né? Que bom, Maricélia, é isso aí. Muito bom. Mas se você não pode estar amanhã, Maricélia, vai estar gravado, tá bom? E fica no grupo que eu vou mandar algumas outras aulas também, bem práticas. Aí já são aulas gravadas para vocês treinarem mais também. É isso, gente. Então, um beijo para vocês, viu? Deixa eu só Muito fazer uma obrigado. pergunta para você. Claro. Você, por exemplo, se a gente escrever, você faz esse trabalho de correção também, cordel, do Amiga, trabalho que a gente faz? na verdade, assim, não faria. O que eu tenho feito ultimamente são mentorias e leituras críticas para quem escreve histórias. É, Para é revisar um porque, cordel, eu vou pode te falar. falar por quê. Porque eu já tenho há bastante tempo, desde 2010, um livro do Galo José, por isso que eu sempre falo do Galo. Ah, E